nós tivemos o desligamento da secretária Vera Plein, da Secretaria da Educação de Lajeado, alguém que estava desde o início da sua primeira gestão nessa função, e até mesmo o comunicado que foi feito, conversando com o prefeito no meio da semana, ele disse que foi um comum acordo. Falando com a secretária, ela disse que ela foi chamada pelo senhor e que houve a comunicação de que ela sairia. Teve até a manifestação dela para com a equipe da sede, também com as direções das escolas, disse que recebeu muito carinho, muitas mensagens e que vai continuar torcendo por Marcelo Calma, inclusive fez elogios à sua pessoa, mas disse que era uma questão política a saída dela que ela entendia. Quais foram os motivos? Como é que foi esse comum acordo? E se já temos também alguém para substituir a Vera Plein numa secretaria que é tão importante? Bem-vindo, Marcelo Calma, já participou do programa Acorda Rio Grande, né, no novo estúdio, mas agora no Troca de Ideias também no estúdio Lauro Matias Miller. Bom dia. Bom dia, Ricardo, Nicolas, Rita, bom dia a todos os ouvintes. Bem, o carinho, a amizade pela Vera, ela segue, é uma pessoa muito que transita muito bem nos nossos ambientes todos, então de antemão fica o abraço para ela. Mas como tu disseste, né, Ricardo, a Secretaria de Educação do município de Lajeado, talvez depois de Lajeado, é a segunda maior estrutura da região. É maior que a maioria do que quase todos os outros municípios do entorno. E pensando nisso, nós temos um grande compromisso com a comunidade e um grande compromisso com a educação. E esse caminho para a educação, nos próximos anos, ele fazia parte dos nossos debates internos, do nosso debate num grupo mais restrito, e a gente concluiu que há necessidade de a gente caminhar por um caminho um pouco diferente da proposta que vinha sendo executada. Então, o motivo real por essa conversa com a Vera, por esse pedido, então, da gente estar mudando a característica da Secretaria de Educação é esse. É buscar outros desafios, outros horizontes, nesse compromisso de tentar entregar o melhor serviço e a melhor educação possível para toda a comunidade de Lajeado. Lajeado tem uma rede escolar muito bem estruturada, formada por EMEFs, EMEIs, e que a população ela é, em forma geral, satisfeita. É claro, a gente tem problemas, assim como todos os municípios, tem um passivo de vagas que também é uma realidade, mas qual que é essa mudança que a Secretaria do senhor está propondo? O que se espera de um novo secretário, uma nova secretária? Quais são essas mudanças, esse novo caminho que a Secretaria deve tomar? Há momentos em que a gente busca um perfil extra grupo de professores, justamente para buscar horizontes um pouco diferentes da vivência dos professores. Existem outros momentos onde é necessário escolher alguém do grupo de professores para buscar outros objetivos. Então, são dois perfis que a gente identifica. A Vera tinha um perfil e agora a gente busca um outro perfil para trazer a proximidade das direções, das escolas, da proposta pedagógica. E isso tudo, eu acredito que já na próxima semana a gente tem isso definido e pode fazer a apresentação do novo nome que assume a secretaria. A ideia é alguém mais próxima, então, do corpo docente nesse momento? Esse é o perfil que a gente está desenhando, é o perfil que está sendo buscado. O nome já está escolhido e só não está sendo anunciado, ou ele ainda está sendo averiguado, está sendo visto quem é que vai ser a melhor pessoa para o cargo? Nós já fizemos as reuniões, nós já conversamos, e na segunda-feira a gente já pode anunciar. Então já está definido. Então já tem o nome. Nós vamos fazer essa transição, né? A Vera saiu ontem. É importante também para a secretaria respirar, fazer esse processo de substituição. E a expectativa que a gente tem é que a nova secretária assuma o secretário no dia 13 de julho, já na outra segunda-feira, sem ser essa segunda, na outra segunda-feira.
Deu para buscar, já deu para pescar que vai ser uma mulher, Será né? uma E que vai ser ligada à rede municipal bem próxima. Não valendo um cafezinho fora do gelo aí, só pra gente ter uma manchete bacana ali no site depois. Mas tudo bem, a gente entende. Segunda-feira vai ser o anúncio, então. Segunda-feira a gente anuncia. Tá certo. Seguindo na linha da educação ainda, prefeito, em relação à solicitação do município de custear a finalização das obras da EMEI do Bom Pastor, eu acho que daí a gente mantém a linha educação e depois passamos para outra pauta. Isso se deve porque nós temos um fato muito objetivo, que é a construção da escola lá no Santo Antônio, que iniciou exatamente na mesma data da do Bom Pastor. Uma com recurso próprio e outra através do convênio com o FNDE, que faz os repasses. E é um exemplo cristalino de como fica dificultada a execução nessa sistemática que hoje é proposta, onde os recursos vêm e tem que fazer, a empresa executa. Aí tem que fazer a medição. E as coisas não acontecem num sincronismo, e ainda mais num período de pandemia. Então, por isso que nós temos o exemplo da efetividade da aplicação do recurso e da agilidade da obra. E isso que a gente pediu o aval do Judiciário, para que nos seja garantida essa possibilidade de investir o recurso na totalidade e depois estar se creditando desses recursos junto ao FNDE. Então, por ser recurso federal, esse processo tramita na Justiça Federal, e a Justiça Federal tem um sistema de distribuição eletrônica. Esse processo caiu para um juiz lá de Uruguaiana e, naturalmente, o despacho foi de ouvir a União e em 5 dias. Então, na semana que vem, acredito que a gente também tenha o despacho dessa liminar pleiteada para o município, com a intenção do retorno imediato das obras e sem mais paralisação, para que a escola possa ser entregue. E aí a previsão de conclusão com essa liberação? Eu acredito que ela está 42% a 45% executada. Então, a gente pode dispor desse equipamento para o início do ano letivo já de 2022. Muito bem, em termos de obras, tivemos uma boa notícia essa semana, após meses de atraso, que foi o início das obras de duplicação da BR-386. Faltava aquela licença para o início dos trabalhos, mas agora, finalmente, essa obra inicia e é uma expectativa muito grande. A gente conversava ontem com o Fausto Camilotti, que é o diretor executivo da CCR Via Sul, e que diz que mantém os prazos de conclusão dos 20 quilômetros aí até o prazo definido, 10 até o ano que vem e os outros 10 no ano de 2023. A gente pensando assim, é um momento fantástico para Lajeado e região, né? Porque a gente inicia essa obra histórica, essa obra necessária, que vai mudar a nossa mobilidade urbana, que é a 386, e por outro lado, nós estamos avançando muito bem para ter a possibilidade de estar também, nesse ano ainda, iniciando a obra na 130. São 2 processos que correm em paralelo. Um é a concessão da própria 130, que é um processo um pouco mais demorado, um pouco mais discutido, mas nós também estivemos com o governador essa semana, na segunda-feira, e recebemos o aval do governo para dar sequência à tramitação da intenção de Lajeado de executar imediatamente as vias paralelas da BRF até a rodoviária. Então, nós teríamos as nossas principais rodovias no ano de 2021 e 2022, com obras significativas que, num curto espaço de tempo, traz uma modificação de mobilidade fantástica para Lajeado e toda a região. Eram 2 possibilidades naquele local. Uma parceria através da isenção de impostos com a BRF ou a cedência de uma área do Estado para o município e o município executaria a obra. Como que estão essas tratativas? A combinação com o Estado foi de que as 2 alternativas elas estarão tramitando de forma paralela. A BRF tem interesse em custear a obra e se creditar do ICMS, como já aconteceu em outras obras do Estado, mas a diferença é que a BRF ela procura utilizar o ICM de substituição tributária. E esse mecanismo ele depende de alteração da lei do ICMS. Então, o governador autorizou que a equipe da Fazenda fizesse a proposta legislativa para encaminhamento para a Assembleia, fazendo essa adequação e abrindo a possibilidade de Lajeado e outros municípios
encontrarem essa alternativa para a execução de obras, mas também nós levamos a proposta onde o município executa, o município licita e executa as vias paralelas e, em contrapartida, ele se credita, ele recebe em pagamento do Estado a área do DAER, a área na região central da cidade. Seria só a área da região central, sim. A da 130 não. A da 130 não, também por conta das avaliações. A área do DAER nós apresentamos a avaliação e seria uma oportunidade de fazer vários acertos. Por exemplo, o município executa e resolve o problema histórico lá na BRF, inclusive com a trincheira, onde não há mais o conflito do trânsito local com o trânsito da rodovia. Por outro lado, a cidade, o interesse do município imediato é executar a obra. E depois de executar a obra, se creditar, então, da área do DAER, com o mais objetivo nesse momento é o município coloca à venda para os empreendedores investirem lá. Então a cidade ganha com um empreendimento num dos terrenos mais valorizados de Lajeado. Você tem ideia da avaliação daquele espaço? A avaliação é 15 milhões e meio pelos 6.600 metros. Essa avaliação pode variar se a gente fizer a simples multiplicação do valor do metro quadrado pelo tamanho, então essa avaliação ela pode variar até 21 milhões, mas as circunstâncias elas estabelecem o preço fixo em 15 milhões e meio. A obra da trincheira da BRF está avaliada, está orçada em 12 milhões e 600. Então, além disso, o município construiria uma nova sede para o DAER lá na área da 130, que são 3,2 hectares. Depois, faz o acerto de contas com as dívidas da saúde que o Estado tem para com o município de Lajeado. E, por fim, ainda, e ontem a gente esteve no DAER construindo essa outra proposta, essa proposta que entra junto, que é a abertura da rua João Goulart, no trecho de divisa com o DAER, que hoje é pouco utilizada porque há um estrangulamento da pista. E é uma reivindicação antiga já da comunidade lá do bairro Campestre. Seria um momento, então, para resolver 4 grandes problemas numa única tacada. Trincheira, só para deixar claro para quem está escutando, é um nome técnico, né? Mas é uma espécie de viaduto, né? Porque ali na BRF, para quem está pela 130, em direção a 453, né? Ou do outro sentido também, passa por cima, passa na rodovia. E a trincheira é por baixo, como foi feito ali na Campestre, né? Na 130. Se aproveita o relevo, que logo depois da BRF, onde tinha o bailão, então é um grande relevo, um grande declive, e ali é o local apropriado para fazer essa passagem do trânsito local por baixo da rodovia, então, e possibilitando os contornos, os retornos, sem a necessidade de adentrar na rodovia, então, sem interrupção do trânsito que acaba ocorrendo hoje com a rótula que lá existe. Está mais para essa finalização com o DAER, então, pelo que entendemos? O DAER... A questão da BRF, os o DAER nos deu o aval. O passo seguinte agora é nós, Lajeado, encaminharmos essa proposta para a Câmara de Vereadores, buscarmos essa autorização da Câmara para estar fazendo investimento, então, dos recursos do município numa obra do Estado e depois estar se creditando do imóvel do Estado. E tendo esta lei, isso inclusive ao aval do governador para que se dê esse passo, se dê essa caminhada, tendo essa lei, nós encaminhamos isso para o Estado fazer a tramitação da devolução da área do DAER. E daí, tendo isso, ocorre o projeto, a licitação e a execução da obra. Passando para o assunto saúde agora, prefeito, estamos conversando com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Situação da Covid no município, questão de flexibilizações e, claro, também vacinação, que terá ampliação aí nos próximos dias. Nós apresentamos, então, a quarta reunião do período de 14 dias, com todos os grupos representativos da cidade, e nós estamos vivendo uma situação um pouco melhor que possibilita as flexibilizações. Então, se estabeleceu a volta das competições que estavam suspensas, a possibilidade da música ao vivo nos estabelecimentos, então, que era um ramo que estava suspenso, a ampliação do horário dos estabelecimentos até a meia-noite. E sobre a música ao vivo é muito importante ressaltar que o protocolo do Estado
ele não permite a música ao vivo e a dança. Então, a pessoa tem que estar no local, tem que estar sentada, acompanhando, jantando, mas não pode haver a aglomeração e o consumo de bebida em pé. Só essa ressalva, porque é importante que os empreendedores saibam disso. E competições esportivas também voltam a ser como permitidas, a gente falou. Né? Mas o que é importante, né, prefeito, a gente olha para essa situação e vê que, por mais que seja aos poucos, já se tem uma flexibilização maior e daqui a pouco, daqui a algum tempo, já vai ser possível a discoteca de novo, a dança, mas é um período que a gente vai dando um passo de cada vez e já é alguma coisa. A gente vai comemorando pequenas vitórias com o avanço da vacinação, mas a expectativa é essa. Novas vacinas chegando hoje e tendência de imunização também no fim de semana? Nós teremos no sábado, então, para as pessoas nascidas em 1975 e no domingo nós teremos a vacinação das pessoas nascidas em 1976. No sábado e no domingo vai ser exclusivamente no Parque do Imigrante, no drive-thru, porque simplifica a logística, o volume e as equipes para trabalhar. Então, a gente mantém exclusivamente o drive-thru. E na segunda-feira volta as vacinações nos pontos fixos por causa da logística. E também... Seria drive-thru e... No centro. Posto de saúde. No posto de saúde. Mas a partir de segunda-feira... A partir da segunda-feira, então, para as pessoas que não têm veículo. E também a quantidade de vacinas que estamos recebendo hoje, ela é muito parecida com o lote da semana passada. A dúvida é se todas que estão sendo destinadas, elas são para vacina número 1, ou se a gente vai receber uma quantidade para dose 2, e daí diminui o público para número 1, para atividade 1. Mas... se tudo der certo, na segunda a gente segue com vacina e aí na segunda poderia avançar também para as pessoas de 1977, que daí chega a minha vez. Estamos falando aí de pessoas para amanhã, então, pessoas que têm ou fazem 46 anos em 2021, no domingo, pessoas que têm ou fazem 45 anos em 2021, tudo no drive-thru aqui no Parque do Imigrante, e a partir de segunda-feira, então, a possibilidade, se tivermos doses, para pessoas que têm 44 ou que fazem 44 anos. Tem muita dose, eu estou vendo aqui na lista da 16ª, são a metade das doses que vieram para a segunda dose. Tem de AstraZeneca, tudo de AstraZeneca, né? As segundas doses. Então são 11 mil de segundas doses e 11 mil aproximadamente de primeiras doses. Então provavelmente a gente vai conseguir fazer o 75 e o 76. E eu não vou me vacinar na segunda, daí vou esperar um pouquinho mais. Mais um pouquinho. 8 da manhã às 2 da tarde, mantém o horário? 8 da manhã às 2 da tarde. Para ficar bem claro. Mas eu falei discotecagem, eu fiquei pensando nisso depois. Isso é do... Isso aí é a convivência. Prefeito, e um outro assunto ligado à saúde que preocupou a região, não só Lajeado, mas é a questão da UTI pediátrica que fechou, né, no Hospital Bruno Born. Até agora de manhã está tendo uma reunião importante na 13ª Coordenadoria de Saúde, que é da região de Venâncio, de Santa Cruz, porque o Hospital São Sebastião Mártir pode construir, mas aí leva uns 6 meses a partir de bater o martelo, o que é uma tendência, pelo que nos falou ontem o administrador do Hospital São Sebastião Mártir. Mas a consequência aqui para a região de não contar mais com UTI pediátrica. Bem, ele é um assunto que nos sensibiliza, é um assunto que estaremos fazendo uma série de reuniões na semana que vem e buscando quais as possibilidades, deixando isso bem transparente, de quais são as possibilidades que a gente tem para o atendimento completo da nossa população. De forma antecipada, o que a gente traz para tentar tranquilizar a população? Lajeado mantém um contrato com o Hospital Bruno Born que garante o atendimento de urgência e emergência, não significa UTI, é urgência e emergência, para 10 especialidades, dentre elas a pediatria. Então, em caso de qualquer necessidade, a família procura a UPA transfere para o HBB, o HBB, por força do contrato, então faz o atendimento, e sendo um caso complexo, um caso grave, o HBB se responsabiliza pela transferência via central de leitos, né? Os casos por outro lado, a UTI neonatal, que fazendo análise da pediátrica com a neonatal,
ela tem um volume de atendimento muito mais significativo do que a UTI pediátrica, essa se mantém. Então, são as situações, as circunstâncias que a gente mantém hoje. Mas vamos sim discutir isso e vamos buscar melhorar ou garantir o atendimento. Garantir atendimento se garante, não ter prejuízo para nenhum morador de Lajeado e da região no atendimento, caso necessário, em UTI pediátrica. Só tem uma pergunta que chegou aqui, duas na verdade. Por que tiram a ginástica dos bairros para os idosos, a Lúcia de Lajeado? É uma das atividades que a previsão é retomar em breve. Então, para aqueles bairros onde ainda não tem, até não tem a relação de onde tem e onde não tem. Mas queremos sim retomar. E outra ouvinte, ela diz, não quer se identificar no ar, mas o que está sendo feito na área invadida ao lado do CIEP? Tem máquinas trabalhando a todo vapor, no Santo Antônio, no caso. Esse é um dos grandes projetos que o município vai passar a controlar, a executar. E nós, inclusive, vamos lá no Santo Antônio olhar essa denúncia que chega agora para ver... Não seria obra da prefeitura, então? Talvez seja... Tem que ir lá olhar para ver o que é. Talvez seja mutirão de limpeza, não sei dizer. Tem que ir lá olhar. Muito bem. Muitos assuntos nesta sexta-feira, boas notícias para a gente poder tratar, bom também a gente poder superar um pouco a questão da Covid, a gente já começa a ver que tem outros assuntos também na pauta e a desenvolvimento da região, eu acho que é o principal deles aí com a questão da mobilidade urbana, questões envolvendo mobilizações para manter a saúde, retomadas. Prefeito, um bom final de semana, bom trabalho aí na vacinação e voltamos a conversar na semana que vem. Grande abraço a vocês, a todos os ouvintes e até semana que vem. Só para responder para muitos aqui que estão perguntando sobre segunda dose, tem segunda dose também, né? Final de semana. Vai ser feita a segunda dose. A segunda dose, o requisito é apenas que se controle a data da carteira e a partir daquela data as pessoas estão autorizadas a ir vacinar. Tendo a data para amanhã, por exemplo, vai aqui no Parque do Imigrante, mas só no Parque do Imigrante. Amanhã e domingo tem AstraZeneca, Oxford AstraZeneca.